Você acorda com uma febre alta, dores pelo corpo tão intensas que parece que seus ossos estão quebrando, uma exaustão tão profunda que simplesmente levantar da cama se torna um desafio. Você pensa, será que é só uma gripe? Toma um analgésico qualquer e tenta voltar à rotina. Mas o que você não imagina é que nesse momento, dentro do seu sangue, uma verdadeira guerra silenciosa já começou. E o inimigo tem apenas alguns milímetros de tamanho. O mosquito Aedes aegypti. A dengue não é nova. É antiga, conhecida há séculos, mas está mais viva do que nunca. Em 2024, o Brasil enfrenta um dos piores surtos da história da doença. Só nos primeiros meses do ano, foram registrados mais de 2 milhões de casos suspeitos, segundo dados do Ministério da Saúde. E essa cifra cresce dia após dia. Apesar disso, muitos ainda subestimam a gravidade dessa enfermidade. Ela chega sem avisar, se esconde sob sintomas aparentemente comuns e pode transformar uma vida inteira em questão de dias. Mas como uma doença tão antiga ainda consegue nos pegar desprevenidos? Por que tantas pessoas sequer sabem que tiveram dengue? E o que realmente acontece dentro do nosso corpo quando somos infectados? Vamos mergulhar fundo na anatomia dessa epidemia invisível. Hoje, você vai descobrir tudo sobre a dengue, desde o surgimento histórico até os mecanismos biológicos que fazem dela uma das doenças mais enganosas e perigosas da atualidade. Um alerta: esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga aquela picada inocente de mosquito. A dengue tem raízes antigas. Os primeiros relatos datam do século XVI, durante as grandes navegações. Viajantes relatavam febres acompanhadas de dores musculares severas, frequentemente em regiões tropicais. O nome dengue provavelmente vem de uma expressão africana que significava maneira peculiar de andar, referindo-se ao caminhar doloroso de quem estava infectado. Nos séculos seguintes, a doença foi se espalhando pelo mundo, sempre ligada ao mosquito Aedes aegypti, aquele mesmo que também carrega Zika e chikungunya. Mas foi no século XX que a dengue começou a ganhar dimensão global. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados americanos que atuaram no Pacífico retornaram com uma doença desconhecida que causava febre, dor de cabeça e manchas na pele. Mais tarde, isso seria identificado como dengue clássica. E então, em 1953, em Manila, nas Filipinas, ocorreu o primeiro grande surto de dengue hemorrágica, uma forma mais grave e mortal da doença. A partir daí, ela passou a ser estudada com mais atenção pela comunidade científica. Hoje, a dengue afeta cerca de 400 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 25% desses casos evoluem para formas graves e centenas de milhares precisam de internação hospitalar. No Brasil, o cenário é especialmente alarmante. Em 2024, o país vive um dos maiores picos da doença em décadas. Estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná lideram os números, mas nenhum canto do território nacional está imune. E o mais assustador é que a dengue é uma doença silenciosa. Muitas pessoas têm contato com o vírus e nem chegam a apresentar sintomas. Outras confundem a doença com gripes comuns, resfriados ou até mesmo com cansaço excessivo. Isso significa que, enquanto o vírus circula livremente, ele pode estar se espalhando sem que ninguém perceba. O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. Pequeno, preto com listras brancas, ele prefere ambientes urbanos e se reproduz principalmente em água parada. Diferentemente de outros mosquitos, ele costuma picar durante o dia, principalmente ao amanhecer e ao entardecer. E aqui está o detalhe crucial: ele não escolhe vítimas. Ele pica todos: crianças, adultos, idosos. Ninguém está imune. Quando o mosquito pica alguém infectado, ele absorve o vírus da dengue junto com o sangue.
Depois de alguns dias, o vírus se multiplica dentro do próprio mosquito e fica pronto para ser transmitido a outra pessoa. Assim, o ciclo se repete. E o pior, quanto mais tipos diferentes de dengue uma pessoa já teve, maior o risco de complicações graves. Existem 4 sorotipos da dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. E cada infecção subsequente aumenta o risco de desenvolver a forma hemorrágica da doença. Agora, vamos entender o que acontece dentro do corpo humano. Quando o vírus entra na corrente sanguínea através da picada do mosquito, ele invade células específicas do sistema imunológico, principalmente os macrófagos. Essas células normalmente combatem invasores, mas neste caso, acabam servindo como hospedeiras para o vírus se multiplicar. À medida que o vírus se espalha, ele começa a danificar os vasos sanguíneos, deixando-os mais permeáveis. É por isso que muitos pacientes começam a sentir sangramentos leves, como gengivas sangrando ou manchas roxas na pele. O sistema imunológico entra em ação, liberando substâncias inflamatórias para combater o inimigo. Mas essa resposta exagerada pode causar febre alta, dores musculares intensas, dores de cabeça incapacitantes e uma sensação de mal-estar extremo. Esse conjunto de sintomas é o que chamamos de dengue clássica. E embora possa ser grave, ainda é considerada a forma mais leve da doença. Porém, quando o corpo enfrenta uma nova infecção com um tipo diferente de dengue, o sistema imunológico pode entrar em pane. Ele reconhece parte do vírus, mas não o suficiente para neutralizá-lo completamente. Isso faz com que anticorpos ruins sejam produzidos. Eles ajudam o vírus a entrar em mais células, amplificando a infecção. É o que chamamos de potenciação dependente de anticorpo, ou ADE, Antibody Dependent Enhancement, e é um dos principais motivos pelos quais a dengue hemorrágica é tão perigosa. Na forma hemorrágica, o paciente pode começar a apresentar sintomas como vômitos persistentes, dor abdominal intensa, sangramento interno, aumento do fígado e queda acentuada de plaquetas. Nesses casos, a pressão arterial pode cair drasticamente, levando ao choque e, se não tratado rapidamente, à morte. A dengue hemorrágica é uma emergência médica e a única chance real de recuperação é a internação hospitalar precoce com suporte adequado. Mas, infelizmente, muitos só procuram ajuda médica quando já estão em estado crítico. Por quê? Porque os primeiros sintomas são facilmente confundidos com outras doenças. Febre alta, dores musculares, cansaço extremo, mal-estar. Esses sinais aparecem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado. E a maioria das pessoas acha que é apenas uma gripe forte. Alguns tomam remédios por conta própria, esperam dias antes de buscar ajuda e, quando percebem, já estão em risco de vida. É por isso que é tão importante conhecer os sinais de alerta. Além dos sintomas iniciais, você deve ficar atento a dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos espontâneos, nariz, gengivas, respiração ofegante, letargia ou irritabilidade, redução da urina, pele fria e úmidas, batimentos cardíacos fracos ou rápidos. Se algum desses sinais aparecer, procure um serviço de saúde imediatamente. Não espere. A dengue não brinca em serviço. Apesar de toda a gravidade, ainda não existe um medicamento específico para curar a dengue. O tratamento é basicamente de suporte. A hidratação é fundamental, pois o vírus pode causar perda de líquidos pelo organismo. Repouso absoluto é recomendado. Analgésicos podem aliviar a dor, mas é importante evitar medicamentos como ibuprofeno, naproxeno e aspirina, pois eles aumentam o risco de sangramento. Paracetamol é a opção mais segura. Em casos mais graves, o paciente precisa de internação para receber soro intravenoso, monitoramento constante e, às vezes, transfusão de plaquetas. O diagnóstico é feito por meio de exames de sangue,
como o teste rápido NS1 RT-PCR e exames sorológicos que detectam a presença do vírus ou anticorpos contra ele. Além disso, é importante lembrar que a dengue não tem cura mágica. Tratamentos alternativos, remédios caseiros ou promessas de cura rápida não substituem o cuidado médico. Este vídeo tem fins educativos e, em hipótese alguma, deve ser usado como base para autodiagnóstico ou automedicação. Falando em diagnóstico, muitos brasileiros ainda enfrentam dificuldades para ter acesso rápido a exames e especialistas. A rede pública de saúde, embora essencial, muitas vezes está sobrecarregada, e isso só reforça a importância da prevenção. A melhor forma de combater a dengue é evitando que ela chegue até nós. Prevenção começa em casa. Elimine qualquer recipiente que acumule água parada. Garrafas, potes, pneus velhos, pratos de plantas. Use telas em janelas e portas. Mantenha caixas d'água bem tampadas. Use repelentes com DET e caridina ou óleo de eucalipto citronela. Vista roupas claras e compridas. E, se possível, instale mosquiteiros em camas e berços. Mas a responsabilidade também é coletiva. Os governos precisam investir em saneamento básico, educação ambiental e vigilância epidemiológica. Precisamos de políticas públicas efetivas, fiscalização rigorosa e campanhas contínuas de conscientização. Afinal, combater a dengue não é apenas um dever individual, é uma causa social. E falando em conscientização, vamos esclarecer um mito comum. A dengue não é contagiosa. Ela não passa de pessoa para pessoa. Só é transmitida pela picada do mosquito infectado. Portanto, você não corre risco de pegar dengue estando próximo a alguém doente, a menos que haja um mosquito intermediário. Outro ponto importante: a vacina contra a dengue existe, mas tem limitações. Atualmente, o imunizante disponível no Brasil, Dengvaxia, só é indicado para pessoas que já tiveram a doença anteriormente, entre 9 e 45 anos. Estudos mostram que, em quem nunca teve DNV, a vacina pode aumentar o risco de formas graves em futuras infecções. Por isso, ela ainda não é oferecida em larga escala no SUS e requer prescrição médica. Enquanto isso, pesquisadores de todo o mundo buscam novas vacinas mais seguras e eficazes. Projetos de imunizantes universais que protejam contra os 4 sorotipos estão em fase avançada de testes. Esperamos que, em breve, tenhamos mais armas contra essa doença. A dengue é uma epidemia invisível porque, por trás dos números, há histórias reais. Histórias de crianças que perderam dias de aula, de trabalhadores que ficaram afastados por semanas, de famílias inteiras adoecendo ao mesmo tempo, de pessoas que, ao saírem de casa, não imaginavam que voltariam com uma doença capaz de mudar suas vidas. Ela não escolhe classe social, região ou idade. Apenas espera que a gente baixe a guarda. E quando isso acontece, ataca sem piedade. Mas você pode fazer a diferença. Pode compartilhar esse conhecimento. Pode eliminar focos em sua casa. Pode ensinar seus filhos, amigos e vizinhos sobre os riscos da dengue. Pode salvar vidas com informação. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa doença que aflige milhões de brasileiros, compartilhe com alguém que merece saber disso. E se você sentiu qualquer um desses sintomas, não espere. Procure um médico imediatamente. Sua saúde vale mais do que qualquer dúvida. No próximo vídeo, vamos revelar algo ainda mais chocante. Uma doença que quase ninguém conhece, mas que pode estar dentro do seu corpo neste exato momento. Fique ligado. Até lá, cuide-se. Cuide do seu bairro. Cuide do Brasil. Porque a luta contra a dengue começa com cada um de nós.